Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula, a nossa análise detalhada de hoje. Vamos pegar aquelas normas técnicas densas, sabe? A NR6, a NR10 e transformar isso num conhecimento prático e super direto. Para quem atua na área técnica ou está ralando nos estudos para provas exigentes, dominar a hierarquia dessas proteções não é só para garantir a aprovação, é literalmente uma questão de sobrevivência. Vamos entender a fundo como a legislação protege a vida. E para a gente estruturar bem a nossa mente hoje, o roteiro era o seguinte: a gente começa com uma introdução aos riscos elétricos, depois passa pela proteção coletiva e pela individual. Na sequência, vamos entender o peso legal das certificações e, claro, desmascarar aquelas famosas pegadinhas que adoram derrubar candidatos em avaliações. É uma estruturação bem passo a passo. Então, bora lá, seção 1, Introdução aos riscos elétricos. Antes de falar de proteção, a gente precisa olhar de frente para o perigo que precisa ser combatido. Basta imaginar o cenário real de muita manutenção precária que rola por aí. É fio exposto, improvisação para todo lado, painel sem isolamento nenhum, e é exatamente esse nível de desorganização que transforma um procedimento de rotina num acidente gravíssimo. A eletricidade é invisível, né? Num ambiente assim, o risco de um arco elétrico ou um choque direto está literalmente à espreita. Mas por que será que a coisa chega nesse ponto? Bom, a raiz do problema quase nunca é uma fatalidade inexplicável. Os acidentes derivam, na esmagadora maioria das vezes, da falta de conhecimento, de falhas feias no treinamento e de manutenções precárias. O fator humano e a falha na supervisão é que criam um risco. As normas regulamentadoras existem exatamente para cortar pela raiz esses erros básicos. E isso nos leva direto para a regra de ouro da NR10. O texto exige claramente que devem ser adotadas, prioritariamente, medidas de proteção coletiva. A palavra-chave aqui é prioridade. O ambiente tem que estar seguro para todo mundo, antes mesmo da gente cogitar colocar um capacete em um único trabalhador. Entrando na seção 2, EPC, a proteção coletiva. Essa é a nossa primeira e principal linha de defesa. Mas o que é, de fato, o equipamento de proteção coletiva, o famoso EPC? Basicamente, é qualquer dispositivo, sistema ou meio físico projetado para preservar a integridade e a saúde de absolutamente todos no ambiente. Isso inclui os trabalhadores, os usuários e até terceiros que estejam passando. A meta é afastar o risco da equipe inteira. Ele não veste a pessoa, ele blinda o ambiente. Trazendo para a prática da área elétrica, o isolamento é feito com cones, fitas zebradas e barreiras físicas. A sinalização usa aquelas placas de advertência para risco de choque. Mas o que salva vidas mesmo nas intervenções são elementos como o bloqueio de disjuntor, que não deixa ninguém religar a energia sem querer, além do aterramento temporário e dos tapetes de borracha. Tudo isso neutraliza o perigo lá na fonte. Agora a gente avança para a seção 3, EPI, a proteção individual. Aquela que entra em cena quando a barreira coletiva não dá conta do recado. E aqui fica aí escancarada aquela diferença fundamental que despenca em provas de concurso. O EPC protege o ambiente e é sempre, sem exceção, a prioridade número 1. Já o EPI protege exclusivamente quem está usando a peça, sendo uma medida totalmente secundária. A própria NR10 diz que o EPI entra na jogada só se as medidas coletivas forem inviáveis ou em casos de emergência. Resumindo, o coletivo sempre ganha do individual. E qual é o arsenal individual do eletricista que a NR10 exige? É tudo super específico e técnico. O capacete tem que ser o classe B, testado para aguentar até 20 kV. As luvas isolantes de borracha precisam ser vestidas por baixo das luvas de vaqueta, que garantem a proteção mecânica para não rasgar a borracha. O calçado precisa ser dielétrico e as vestimentas exigem propriedades anti-chama. Cada pedacinho do equipamento tem uma missão muito exata. Seção 4, CEA e responsabilidades legais. É a burocracia que garante que a nossa armadura de trabalho realmente funciona. O famoso CA, o Certificado de Aprovação, é de longe o documento mais importante de um EPI. É a certificação legal que o órgão nacional competente emite para validar aquele equipamento. Gente, sem um CA válido, o EPI simplesmente não existe perante a lei. Ele nem pode ser comercializado e, em uma eventual perícia de acidente, usar um EPI sem CA configura a ausência total de proteção. Certo, mas e quando esse EPI perde a validade? Tem dois jeitos. O primeiro é no papel, o vencimento do prazo do próprio CA. O segundo é no mundo físico, o estado de conservação do equipamento. Se a luva tem um furinho minúsculo ou se o capacete tem um trinco, já era, perdeu a validade técnica de forma imediata.
Rasgos, desgaste excessivo ou até falta de higiene condenam a peça. E a legislação divide a conta das responsabilidades de um jeito bem claro. De um lado, cabe à empresa fornecer o EPI adequado totalmente de graça, além de treinar o pessoal e substituir as peças danificadas. Do outro lado, quem trabalha tem a obrigação de usar o equipamento só para a finalidade correta, cuidar bem da conservação e, importantíssimo, avisar a chefia na mesma hora se notar qualquer falha. É literalmente uma via de mão dupla. Vamos então para a seção 5, prática e pegadinhas de provas. Aquela hora boa de testar o conhecimento e fugir das armadilhas. A grande sacada aqui é que a realidade de uma manutenção industrial pesada destrói aquela ilusão de que a gente escolhe apenas uma proteção. Em zonas de alto risco, a aplicação conjunta de EPC e EPI é absolutamente vital. O isolamento da área e as plataformas atuam como EPCs, preparando o terreno de forma segura, trabalhando em sintonia com a equipe equipada com capacetes e botas. O IPC cria a bolha segura e o EPI atua como a contingência final. Então, fica aquela dúvida no ar. Qual será o erro mais comum que faz tanta gente boa, candidato preparado e profissional experiente escorregar nas avaliações de segurança elétrica? As armadilhas são um clássico. A primeiríssima é inverter a ordem, colocar o EPI na frente do EPC. Lembra, o EPC sempre vem primeiro. O segundo erro fatal é dizer que o EPI previne o acidente. Errado. Ele não evita que a falha aconteça, apenas minimiza o machucado, a lesão. A terceira pegadinha é ignorar um dano físico ou o vencimento do CA. E por fim, rola muita confusão com deveres legais, como achar que quem trabalha é que tem que comprar a própria bota. Fechando a conta, seção 6. Resumo para a memorização. Os pilares definitivos da segurança. No fim das contas, a essência dessa normatização toda se resume a 3 passos simples. Passo 1. O EPC protege o ambiente e tem sempre prioridade absoluta. Passo 2. O EPI protege a pessoa, agindo como uma barreira secundária. E passo 3. O certificado de aprovação, o CA, é o que valida o equipamento legalmente. Fixando esses 3 pilares, o entendimento técnico está garantido. Para encerrar nossa aula, deixo uma provocação crucial para a gente pensar. Quando a gente olha para o dia a dia das operações, os protocolos de proteção coletiva estão de fato vindo antes daquela cobrança básica pelo uso da luva e do capacete? Os certificados estão sendo checados com rigor? Porque a segurança de verdade só existe quando a teoria vira a atitude no chão de fábrica. Espero que essa nossa explicação tenha deixado o domínio das normas mais claro e pronto para o uso. Um grande abraço e até a próxima análise.